Vamos lá. Um vídeo do Zap, vamos nessa? Vamos. Roda ajudar, com você, manda. Bom dia, meu caro pastor Caio Fábio. Tudo bom? Satisfação, me chamo Vitor. Gosto muito de acompanhar alguns vídeos do senhor, acompanhar o Papo de Graça. Me identifiquei bastante também com o senhor, com forma de pensar, antes mesmo de conhecê-lo. Então, vamos lá. Eu tenho algumas dúvidas e queria colocar em pauta, mas o vídeo será curto, então assim que o senhor for me respondendo algumas, se me permitir, se tudo der certo, nós vamos colocando outras em questão. Minha primeira dúvida é sobre o livro de Isaías, capítulo 34, versículo 14, que fala sobre Lilith em algumas traduções, e em outras não falam. E eu gostaria de saber do senhor, quem o senhor acha, quem foi Lilith, o senhor, na concepção de entendimento do senhor, porque existem algumas lendas e boatos que Lilith possa ter sido a primeira mulher de Adão. E algumas coisas a mais. E em Isaías 34:14, numa tradução mais antiga, fala o nome dela. E algumas não. Né? Eu gostaria de saber o que o senhor acha sobre isso. Para ser sincero, esse é um dos assuntos mais leves, digamos assim. Eu queria colocar em pauta, em debate, para nós aprendermos junto, para mais eu aprender com o senhor. E assim que o senhor me responder esse, eu tenho outros bastante que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Assuntos sérios, assuntos que... Enfim, é um grande prazer estar participando do seu programa. E é isso. Bom dia. Olha só, querido Vitor, obrigado pela pergunta. Você não me disse no que você fica inquieto em relação a Lilith. Porque se for quanto ao texto, sim, o texto hebraico menciona Lilith. Traduções diversas mencionam. Isso é um fato comum, é corrente. Do ponto de vista textual, é isso mesmo. Segunda coisa, quem foi Lilith? Lilith é uma figura mítica. E não existe nenhuma razão para se pensar em Lilith como uma figura não mítica, apenas como um ente mítico. Por que não existe nenhuma razão? Porque a leitura da história de Lilith é absolutamente fabulosa. Qualquer um que lê, vê que está lidando com uma fábula, como a história de Medusa, a história da Hidra, como a história de Perseu. Você sabe que está lidando, é só ler o texto. Terceiro, é uma figura mítica pré-hebreia. Ela já é uma figura mítica na Mesopotâmia, pré-abraâmica. Estava presente lá, com parte da cultura. Em lugares diferentes daquela época no mundo, a Lilith tinha interpretações um pouco distintas, diferentes. Não há uma única versão para ela. O que eu pessoalmente acho? Eu acho de uma irrelevância total, porque aqui se fala, associa-se a Lilith aos ambientes amaldiçoados que passam a ser geografias de habitação de fantasmas e demônios, tipo a ruína mal assombrada, a casa mal assombrada. É um assunto recorrente aqui, eu já falei sobre isso, tanto que cansei de falar. E aqui no Papo de Graça está tudo gravado, aí embaixo, uma multidão de documentários, de conversas sobre isso. Então eu não tenho nenhuma dificuldade, eu creio em lugares que ficam mal assombrados, lugares que durante anos foram objeto de morte, de chacina, de ódio, deixam impressões, deixam resíduos de hologramas psíquicos das maldades passando de maneira recorrente naqueles ambientes. E quem penetra naqueles ambientes tendo alguma sensibilidade, vê logo. Alguns
começam a perceber depois, quando algumas suscetibilidades espirituais abrem o indivíduo para aquela detecção, e não antes. Então é nesse contexto que se usa a figura da Lilith. Praticamente Isaías está descrevendo um cenário mais ou menos como se hoje eu dissesse: aquele é o lugar que vai ficar cheio de pombagiras, exus e fantasmagorias da perversidade, porque a boca do Senhor o disse. Só isto. Estaria usando uma linguagem do imaginário que todo contemporâneo entendia. Ele está pintando com cores vivas e não com uma tentativa descritiva de fazer a anamnese do mundo espiritual. A leitura de Isaías 34, tendo Jesus como chave hermenêutica, me faz consentir com isto e não passar daí. Entendeu, meu amigo? Um beijo para você, Vitor. Vamos lá, Braulito, Vamos falta lá, pouco tempo aqui. Mas podem mandar mais perguntas. Claro. E, Vitor, quando você mandar, diga em que isso te perturba, tá? Para não ser só uma curiosidade. Porque, do contrário, basta entrar no Google, escreve Lilith, você só não vai ter esta conclusão que eu dei aqui. Mas você a tem, por exemplo, no meu livro Tábuas de Eva. Se você comprar o meu livro Tábuas de Eva e o ler, ele gira muito em torno da figura mítica da Lilith. O Tábuas de Eva, Lilith, é um dos 3 personagens mais importantes do meu livro. Dá uma lida lá, que eu viajo por dentro dessa fábula e dessa mística, e para tratar de coisas reais, do ponto de vista psicológico e espiritual. É uma ficção carregada do elemento espiritual real, descrito na Bíblia. Chega lá, compra o Tábuas de Eva e você vai entender um pouco mais do que eu acabei de dizer aqui, resumidamente. Vem IVTV, o canal é você.